Capítulo 13. Espero, minha querida, disse o Sr. Bennet à sua mulher quando na manhã seguinte tomavam um pequeno almoço, que tenha destinado um bom jantar para hoje, pois parece-me bem que vamos ter um convidado. Que diz, meu caro? Não sei quem possa ser ou tratar-se-á de Charlotte Lucas, que vem nos visitar? Se é o caso, estou em crer que os meus jantares são sobejamente bons para ela, e como ela raramente encontra em sua casa. A pessoa a que me refiro é um cavalheiro. Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavalheiro? De certeza que se trata do Sr. Bingley. E tu, Jane, sem nos dizeres nada, minha tímida. Bom, terei o maior dos prazeres em ter o Sr. Bingley conosco. Mas, meu Deus, que infelicidade! Hoje já não conseguirei arranjar peixe. Lídia, meu amor, toca a campainha. Preciso de falar imediatamente com Hugh. Não se trata do Sr. Bingley, disse o marido, mas de uma pessoa que nunca vi na vida. Tal afirmação provocou um espanto geral, e ele viu-se rodeado pela esposa e 5 filhas que ansiosamente o questionavam. Após se ter, durante algum tempo, divertido com sua curiosidade, deu-lhes a seguinte explicação. Há coisa de um mês recebi uma carta que aqui tenho e há cerca de 15 dias tratei de lhe responder, pois considerei o seu assunto um pouco delicado e, como tal, requerendo uma atenção pronta, o seu remetente é o meu primo, Sr. Collins, aquele que, quando eu desaparecer, as poderá a todo momento expulsar desta casa. Oh, meu caro Sr. Bennet, exclamou a mulher, não suporto ouvir falar de tal coisa. Por amor de Deus, não mencione tal homem. Considero tremendamente injusto que os seus bens estejam vinculados noutra pessoa que não nas suas filhas. E pode ter a certeza de que, se isso se passasse comigo, há muito eu o teria feito alio para impedir tal repugnante medida. Jane e Elizabeth tentaram explicar-lhe qual a razão de ser de um morgágio. Já anteriormente, por várias vezes, o haviam feito, mas era esse um assunto que ultrapassava o entendimento da senhora Bennet. Ela continuava queixando-se amargamente da crueldade de um legado feito em favor de um homem com quem nada tinha que ver, quando tinham consigo 5 filhas por dotar. É de fato injusto, disse o Sr. Bennet, mas nada impedirá o Sr. Collins de vir a herdar Longbourn. Queira, contudo, ouvir a leitura da sua carta, pois talvez a enterneça a maneira como ele se exprime. Não, de certo que não me enternecerei, e considero uma impertinência, uma hipocrisia até, que ele ouse escrever-lhe. Odeio a falsa amizade. Por que procura ele a reconciliação com o seu pai antes de si abominou? Porque parece de fato ter neste sentido alguns escrúpulos filiais, como verá. Hunsford, próximo de Westerham, Kent, 15 de outubro. Caro senhor, a incompatibilidade existente entre o senhor e o meu falecido e vulnerável pai sempre me inquietou bastante, e desde que tive a infelicidade de o perder, que acalento em mim o desejo de preencher tal abismo. Contudo, detiveram-me durante algum tempo as minhas dúvidas, receando poder parecer aos olhos do mundo desrespeitar a sua memória ao reatar as relações com quem ele sempre lhe aprovera discordar. Aqui tem, senhora Bennet. Estou agora, porém, decidido neste sentido, pois, tendo sido ordenado em Easter, tive a felicidade de ser distinguido pelo patronado da baronesa Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Lewis de Bourgh, cuja bondade e beneficência me elegeram para reitor desta paróquia, onde farei todo o possível para me portar à altura do respeito e reconhecimento que devo a tão ilustre senhora e executar a rigor todos os ritos e cerimônias instituídas pela Igreja Anglicana. Além de tudo mais, como clérigo que sou,
Sinto como meu dever promover e espalhar a bênção da paz por todas as famílias ao alcance da minha influência. E por esta razão, considero as minhas presentes propostas de boa vontade altamente recomendáveis, esperando que o fato de eu ser o presumível herdeiro de Longbourn seja caridosamente ignorado pelo Senhor e não o leve a rejeitar o ramo de oliveira que lhe é oferecido. Não posso deixar de sentir certo pesar por involuntariamente vir a prejudicar as suas amáveis filhas, pelo que desde que já me desculpo e lhe garanto prontificar-me a compensá-las na medida do possível. Mas o futuro dirá. Caso não oponha objeção em receber-me em sua casa, reservo-me o prazer de o visitar, assim a sua família, na segunda-feira, 18 de novembro, pelas 4 horas, e provavelmente abusarei da vossa hospitalidade, permanecendo convosco até sábado da semana seguinte, o que para mim não terá qualquer inconveniente, visto Lady Catherine não opor obstáculo à minha ausência ocasional no domingo, desde o momento em que um outro pastor me substitua no serviço dominical. Com os meus respeitosos cumprimentos para sua esposa e filhas, como amigo dedicado, me subscrevo William Collins. Por volta das 4 horas, portanto, deveremos ter conosco o mensageiro da paz, diz o Sr. Bennet, dobrando a carta. Tudo indica tratar-se, na verdade, de um jovem muito consciencioso e bem educado, e não tenho dúvidas de que se revelará um conhecimento valioso, sobretudo se a tal Lady Catherine for tão indulgente que o autorize a voltar outra vez. É de notar, contudo, um certo senso naquilo que ele diz a respeito das pequenas, e se ele está disposto a compensá-las, não serei ele a desencorajá-lo. Embora não adivinhe, disse Jane, o que ele possa tencionar fazer como reparação que nos acha devida, o desejo por si só abona em seu favor. A Elizabeth impressionara sobretudo a invulgar deferência dele por Lady Catherine e ao seu propósito generoso em doutrinar, casar e acompanhar à sepultura os seus paroquianos, sempre que a ocasião requeresse. Ele deve ser um excêntrico, creio eu, disse ela. Não o entendo. É muito pomposo na maneira de escrever, e que pretenderá ele ao desculpar-se por ser o presumível herdeiro? Não nos é dado supor que ele o recusaria se o pudesse. Será ele um homem justo e sensato na verdadeira acepção da palavra, pai? Não, minha querida, não estou convencido disso. Tenho grandes esperanças de vir a achá-lo exatamente o contrário. A sua carta denuncia um misto de subveniência e autoimportância que promete muito. Estou impaciente por o conhecer. Sob o ponto de vista da composição, Mary opinou. A sua carta não me parece defeituosa. Ideia do ramo de oliveira talvez não seja inteiramente nova, porém considero-a expressa com acerto. Para Catherine e Lydia, tanto a carta como aquele a que escrevera não oferecia qualquer interesse. Era praticamente impossível que o primo lhes aparecesse de uniforme, e já algumas semanas tinham passado desde o tempo em que sentiam prazer na companhia de um homem ali que não tivesse esse ativo. Quanto à sua mãe, a carta do Sr. Collins tivera o condão de dissipar grande parte de sua antipatia por ele, e preparava-se agora para o receber com uma serenidade que causava espanto ao seu marido e filhas. O Sr. Collins chegou na hora exata por ele indicada, e foi recebido amavelmente por toda a família. O Sr. Bennet, em verdade, pouco disse, mas enquanto as senhoras estavam dispostas a fazer toda a conversa, o Sr. Collins, por seu lado, parecia não precisar de encorajamento, nem intencionar permanecer calado. De estatura elevada e pesadona, era homem de seus 25 anos de idade. Arvorava um ar grave e solene, e seus modos eram muito formais. Mal se sentara, começou logo por elogiar a Sra. Bennet pelo lindo rancho de filhas. Disse ter, de fato,
ouvido falar muito da beleza das raparigas, mas que, no caso presente, a fama ficara muito aquém da verdade. E acrescentou não duvidar dos anseios dela de vê-las a todas, na devida altura, bem casadas. O seu galanteio não agradou especialmente a algumas das suas ouvintes, mas a senhora Bennet, que não regateava elogios, imediatamente respondeu: "É muito amável, meu caro senhor, e do fundo do coração espero que assim seja, pois de contrário, pouco terão para lhes valer. Tornam-se disposições tão estranhas. Refere-se talvez ao morgajo." "Ah, meu caro senhor, assim é de fato. Terá de admitir que é um rude golpe para minhas filhas. Não é que eu o considere assim o culpado, pois sei que tais coisas são fruto do acaso. É impossível traçar o destino dos bens, uma vez que estes estão constituídos em morgádio. Tenho a perfeita consciência, minha senhora, da privação que representará para as minhas encantadoras primas e poderia adiantar mais sobre o assunto, mas não quero passar por atrevido ou precipitado. Posso, contudo, assegurar as jovens senhoras de que vim preparado para as admirar. De momento, nada mais direi, mas quem sabe, quando nos tivermos conhecido um pouco melhor. Foi interrompido pelo criado chamando para jantar, e as raparigas sorriram entre si. Não eram elas os únicos objetos da admiração do Sr. Collins. A sala de entrada, a casa de jantar e toda a sua mobília foram cuidadosamente examinadas e elogiadas. E todo o seu elogio teria agradavelmente impressionado a Sra. Bennet, não fora a mortificante suposição de que ele olhava à sua volta como o futuro proprietário. Também o jantar, por sua vez, foi muito gabado, e ele pediu que lhe dissessem a qual das suas encantadoras primas se devia a excelência de tal cozinhado. Aqui, porém, foi retificado pela senhora Bennet, que, com uma certa aspereza, o assegurou de que dispunham dos meios suficientes para garantirem um bom cozinheiro e que as suas filhas nada tinham a ver com a cozinha. Ele imediatamente lhe pediu perdão por ter incorrido no seu desagrado. Num tom de voz mais suave, ela declarou não estar de todo ofendida, mas ele continuou desculpando-se durante mais de um quarto de hora.